Fala galera, comecei aqui a pensar hoje, fazer alguns vídeos falando de algumas notícias, mesmo que elas sejam tristes, tá? Infelizmente a gente tem muitas notícias de corrupção, de preconceito no esporte, não só no Brasil, mas no mundo. E eu pensei que eu acho que também, como eu tô fazendo esse projeto de entrevistar empreendedores, é minha função levar um pouco do que eu acho sobre essas notícias e tudo mais. Então, o que eu pensei é fazer um vídeo, talvez todas as terças, hoje, quarta-feira, para entender como é que vai ser isso, para falar de algumas notícias que rolaram, que bombaram na semana, sobre essa parte de empreendedorismo. Infelizmente, a gente vai acabar falando sempre de notícias ruins, mas eu vou tentar trazer notícias boas, que tem, mas a gente vai começar com duas bem chatas. Uma foi a investigação do Nussmann, né? Que, bom, todo mundo já sabia que nos últimos anos muitos políticos, dirigentes se beneficiaram com os repasses do governo para as Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, todos esses grandes eventos, mas ninguém nunca fez nada. E saiu a notícia que uma parte do patrimônio dele, avaliado em muitos bilhões, o cara tá anos no poder. Talvez o que eu tenho de vida ele tá lá no poder. E infelizmente é uma notícia muito triste. Não apenas para o cenário político do nosso país, que está envolvido em todos esses escândalos, mas também para o esporte. Porque se você for pensar a longo prazo, um cara tem que desenvolver várias modalidades, várias funções e investir em várias frentes para que se desenvolva o esporte. E não foi bem isso que aconteceu. Aliás, não foi não só com ele, mas com outros grandes dirigentes que a gente já conhece aí, que estão aí há muitos anos no poder. Mas é uma pena. Eu fico muito triste em ler notícias que falam de corrupção no esporte. Infelizmente, às vezes, muitas modalidades só aparecem por causa dessas notícias. E, poxa, acho que a gente tem que evoluir um pouco melhor na questão de como que a gente vai é, fazer uma transparência disso, né? Como é que a gente vai cobrar desses caras que estão no poder aí sobre essas possibilidades. Então, é muito triste, eu fico muito chateado quando eu falo de corrupção, de preconceito, porque eu acho que o esporte é muito mais que isso, né? E já dizia o Daniel Mourão quando falou na entrevista, no programa na rádio, que o UFC é muito mais que o octógono, e o esporte é muito mais que as quadras e campos, e, enfim, tudo que envolve o esporte. É muito triste. E uma outra notícia, o que eu acho, acho que também tem que falar isso um pouco, é que assim, investigar, prender nunca, o cara nunca mais poder exercer uma função política, um cargo político, devolver tudo e ser esse montão sem reinvestido no esporte. E montar uma comissão de ética aí dentro dessas instituições para poder tentar zerar, inibir essa questão de corrupção, de falcatruas, enfim, fraudes, enfim, muitas coisas que envolvem isso. Então, fica aí meu apelo para quem está na frente de confederações, federações, está empreendendo no esporte. Eu acho que acredito que eu esteja fazendo meu papel também aqui com esses vídeos, alertar aí o pessoal. Outra notícia muito triste, apesar de um evento ser gigantesco, maravilhoso, eu particularmente gosto muito, que é o futebol americano, a gente teve muitos comentários machistas com uma comentarista no último jogo do Monday Night Football, segunda-feira, entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers. A Beth Morrios, eu não sei se é esse o pronunciamento, mas ela sofreu vários ataques na internet por pessoas, por pseudo-torcedores, pseudo-seres humanos, que eu acredito que essas pessoas nem são classificadas como seres humanos, elas são talvez uma espécie abaixo disso,
falando que lugar de mulher não é dentro do esporte, não pode comentar um esporte como o futebol americano. Eu acho que assim, tem muita mulher que entende muito mais de esporte do que muito homem. Ponto. Isso é um fato. A gente tem vários projetos empreendedoras. A gente posso citar aí Renata Fã, as meninas do Dribladoras que acompanham legal o trabalho. Tem muitas outras meninas que fazem um trabalho legal aí. No próprio jornalismo, tem muitos repórteres sensacionais. Até mais competentes do que muitos repórteres que têm medo de ficar fazendo conversinha, fazendo perguntinhas para se expor, o amiguinho e tal. Elas vão lá e fazem. Eu acredito que é uma batalha diária para elas estarem no meio de tantos homens, principalmente em atletas e dirigentes. Então fica aqui também o meu reconhecimento para essas profissionais. Mas é muito triste. A gente sempre fala que os esportes americanos são evoluídos, são desenvolvidos, tem dinheiro, mas não adianta nada disso se não tiver ética, se não tiver educação a respeito. Então, eu acho que a gente tem que tratar um ser humano, não tô nem falando de profissional, ética profissional, tá? Tô falando de ser humano como um ser humano. Então, seja seu vizinho, seja seu parente, seu companheiro, companheira, a gente tem que tratar ele de uma forma, no mínimo, educada. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa nojenta, a educação, ela não é... Você só não usa a educação porque você recebe. Não, você usa a educação porque você tem. Se você não tem, também não adianta você querer que as pessoas te tratem bem ou que você tenha uma atitude dessa. Mas assim, se você não gosta de mulher no futebol americano, no futebol, como bandeirinha, como árbitra, como jogadora, como dirigente, que tem muita mulher competente como dirigente. Aliás, posso citar a Magic Paula aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso, vem fazendo desde a época do Centro Olímpico. Tem a Ana Moser, que também está fazendo um trabalho sensacional. Tantas outras mulheres aí que estão no mercado porque conseguiram, lutando. Se para homem já é difícil, eu acredito que para mulher é mais difícil ainda. Então, fica essa notícia triste. E assim, lembrar que o ideal do esporte, se você for pegar o ideal do Barão de Coubertin, lá das Olimpíadas Modernas, ele tinha um propósito de unir as pessoas, unir etnias de uma forma igual, né? Então, eu acho que a gente perdeu um pouco essa parte, principalmente a parte do respeito, que tá zoado, a galera tá viajando na ideia. A gente reclama, quem acompanha futebol reclama, tem violência no estádio. Cara, tem violência dentro da sua casa. Então, você primeiro tem que fazer na sua casa para querer cobrar do outro. Eu parto desse princípio também. Se você quer que a pessoa seja educada, que ela tenha uma postura, tenha. É automático que as outras pessoas se sintam tocadas por isso, que role uma empatia e seja replicada essa atitude. Então, assim, você quer respeito na sua vida, dê respeito, dê educação. Infelizmente, eu vou começar com essas duas notícias tristes, mas acho que é importante a gente também falar disso. A gente não pode mais ficar quieto e fingir que não passou. Não passou. Talvez ela não seja a primeira, e provavelmente não é a primeira, não será a última, né? Assim como o Nusman também não foi o primeiro e não será o último dirigente a ser investigado. Mas a questão é que a gente não pode deixar isso passar em branco mais. Nenhum desses casos. A gente tem que correr, lutar, se desenvolver como pessoa, aplicar isso. Eu acho que falta também um pouco de aplicar, fazer na prática. Muita teoria não adianta nada. Meu avô já dizia que muito conhecimento e não aplicado é a mesma coisa que ter um livro fechado. Não adianta pra nada. Vai juntar poeira e vai ocupar o espaço, tá bom? Então eu vou começar a fazer isso de terça-feira, que é o dia que eu já vou pra rádio pra gravar, pegar algumas notícias. E vocês vão dando seus palpites, xingando, não xingando, dando notícias. Também acho que é legal trazer notícias mais alegres. A gente
vai se encontrando aí nos caminhos das mídias sociais. Lembrando que toda terça-feira às 17 horas na Estação I eu tô ao vivo com um entrevistado. A gente tem alguns projetos já em negociação para desenvolver melhor esse mercado de empreendedorismo esportivo. E a gente vai contando aos poucos e a gente se encontra aí no caminho da vida. Beleza? Muito obrigado. Eu espero que tenham gostado da primeira, da ideia, que eu acho que é debater um pouco mais